A manobra de Heimlich, ela serve para crianças com um pouquinho mais de idade, acima de 1 ano. Para bebês, a gente vai fazer uma manobra diferenciada. Então, são 2 as manobras, a depender da idade da pessoa. Exatamente. Então, até 1 ano é a manobra que a gente viu no vídeo, Isso. que viralizou aí no país inteiro. Como se chama o nome dessa manobra? São 5 tapotagens e 5 compressões. Até 1 ano de idade? Exatamente. Tá, então explica pra gente. As tapotagens, quando a criança se encontra com uma obstrução, se ela não estiver chorando ou tossindo, característico que está com a obstrução completa, o ideal é que a gente segure no rostinho da criança, na maçã do rosto da gente, e coloque ela de forma inclinada para baixo. Daqui, apoio no meu braço, abro as vias aéreas, como se eu estivesse levantando o queixinho dela. Certo. E faço 5 tapotagens com a maçã da mão, 5 com força. 3, 4, 5. Com força, mas Exato. qual o limiar dessa força? Meu Deus, no desespero a gente fica, meu Deus, será que eu estou fazendo com força? Eu não estou fazendo com força? Tem que ter algum cuidado, o bebê é frágil, né? Também tem Exato. isso. O que a gente está tentando é aumentar a pressão interna, para que a pressão interna faça com que os pulmões expiram ar com força para que aquilo seja desobstruído. Sim. Então, sim, é uma força nesse nível, com bastante cuidado para não bater na cabecinha da criança. Após as 5, vai ser feito vira a criança 180 graus, observa a boca dela para ver se tem algo na boca. Se você conseguir observar algo ao alcance da mão, com a mão em formato de pinça, tenta retirá-lo. Caso veja dentro, não tenta retirá-lo. Continua a manobra. Lembrando que, ao perceber isso, o ideal é ligar 193 para o Corpo de Bombeiros já de imediato. Porque muitas vezes você vai conseguir, com o auxílio da pessoa do outro lado, ela já vai lhe repassando essas informações e lhe dando instruções para conseguir enquanto o socorro está a caminho. Ao virar a criança, vai se fazer 5 compressões. 5 compressões com força, utilizando 2 dedos, ou o indicador ou o terceiro, dependendo do que for mais fácil para você. 1, 2, 3, 4, 5. No meio da caixa torácica Exato. dela, na altura do diafragma. Exatamente. Entre os 2 mamilozinhos, um dedinho abaixo entre os 2 mamilos da criança. 5. Novamente, volta a criança para a posição inicial, que foi feita, e novamente, mais 5 tapotagens. E vai repetindo sem parar, até ouvir um choro, a criança expelir algum objeto, ou a criança perceber que voltou a respirar. E é importante, no caso da obstrução, procurar auxílio médico, mesmo depois da criança desengasgada, pois pode não ter saído tudo que estava obstruindo. Tá, então a primeira orientação é ligar 193 para o Corpo de Bombeiros para receber todas as orientações enquanto você está fazendo a manobra, enquanto Perfeito. o pai, a mãe, o cuidador, a cuidadora está fazendo a manobra. O ideal é ligar, porque muitas vezes a gente cai em desespero, né, gente? Olha a situação, você está ali com um bebezinho nos seus braços, sem respirar, engasgado, você fica sem saber o que fazer. A Clara, inclusive, chega a tentar colocar no seio para que ele pudesse mamar, no intuito talvez de aspirar ali alguma coisa, de sugar alguma coisa, mas de fato não tem outra alternativa, é essa a manobra que deve ser realizada. Perfeito. Ligar o 93, em caso de necessidade da utilização das 2 mãos, como eu demonstrei aqui, coloca o telefone no Viva Voz próximo e faz. É importante não tentar dar nada de beber como a mãe tentou, pois a criança pode estar numa obstrução parcial e esse leite ser o suficiente para completar a obstrução e parar totalmente a troca gasosa. E uma coisa que chama muita atenção também, não sei se chamou a atenção de vocês que estão acompanhando agora o Vem Pernambuco ao vivo com a presença do Tenente Tiago Vicente do Corpo de Bombeiros aqui do estado, é que o bebê se engasgou com leite. A gente já ouviu falar em crianças que já se engasgaram com pele de amendoim. Então, não necessariamente é um objeto grande, é um pedaço de comida denso. Às vezes é o mínimo que pode vir a causar um engasgo. Por isso que é importante também estar de olho. Perfeito. A alimentação sempre sob supervisão, principalmente das crianças menores. Após a alimentação, é importante que a criança nem se alimente deitada, nem logo após a alimentação a criança seja deitada. É interessante ter um momento para que a gravidade auxilie os movimentos peristálticos, para que tudo aquilo vá para dentro do organismo e não tenha mais o risco do refluxo. Do refluxo, exatamente. Exato. E após isso,
após a observação, se for precisar deitar a criança, pela criança ter dormindo ou coisa parecida, em observação por um tempo. Então, meu Deus, isso é tão importante. Desculpe interromper. Então, acabei de amamentar o meu bebezinho. Quanto tempo, mais ou menos, para eu deixar meu bebezinho aqui na vertical, até que ele possa realmente deixar esse leite ir para o estômago direitinho, sem correr risco de refluxo, por exemplo? Eu não tenho como precisar, mas coisa de 5 a 10 minutos é o tempo de colocar a criança para rotar e, às vezes, trocar uma roupa por ter melado, já é o suficiente. É importante. E, muitas vezes, a mãe, para não deitar, recosta. O recostar da criança no canto também pode causar uma dificuldade na passagem. Então, o ideal é realmente segurá-la na vertical, por esse tempo, de 5 a 10 minutos, é o tempo da criança. Fazer a criança rotar. Sim. E depois aguardar um tempinho até completar esses 10 minutos para garantir e, logicamente, assim colocar, dar uma observada por um tempinho sobre isso. Perfeito.